nítida, ela está aqui, ela acompanha vocês aí diariamente, ela já atendeu vocês constantemente, eu acredito. E é o que eu sempre falo para ela, para finalizar o processo, precisa apresentar todos os documentos. Não adianta eu vir aqui e falar, ô João, minha situação é assim, assim, assado, mas eu não trazer a lista de documentos que ela vai te entregar. Se você não concluir essa lista, nós não conseguimos concluir o processo. Então, às vezes, não estou dizendo que é o seu caso, mas eu estou dizendo no geral. Então, se não entregar essa documentação, nós não conseguimos finalizar. E muitos casos que conseguem entregar a documentação e comprovar que ou o filho não mora, ou que perdeu o emprego, diminuiu a renda, não é a renda que era na assinatura do contrato, em muitos casos a prestação ela é corrigida. Isso acontece, mas precisa estar baseado em documentos. Não adianta só estar baseado em fala, não adianta só vir dizer e não apresentar a documentação. No mercado lá, só eu que recebo falar, só eu que o povo até tem do meu salário. Quando eu entrei na casa, eu pagava 272. Hoje eu estou pagando 505 reais. E a estrutura da casa, nossa, está perdido. A tomada está soltando de fora, rachadura, filho do banheiro, o vaso está. Você fala assim, o pessoal quer pouco, mas não é pouco, não é o vaso, é piso, é cocaína, a casa está fazendo até hoje. Não dou conta de subir lá porque eu tenho deficiência. Então, e provar o salário, que eu recebo um salário mínimo. Então, a questão que eu entrei lá estava por 282 e hoje está 505, estou pagando. Então, no seu caso, nós vamos sair por dois caminhos. Primeiro é abrir o chamado na engenharia para resolver o problema estrutural da casa. E nós vamos combinar com o João, com a prefeitura vai nos fornecer um espaço, nós vamos trazer os nossos técnicos e aí nós vamos fazer um plantão. E aí atender caso a caso, porque é isso, nós precisamos pegar toda a sua documentação, pegar todo o seu histórico, o sistema, o computador aberto, vários técnicos, atender todo mundo de forma igual, um a um, e cada caso vai ser analisado de cada forma. Quem, por exemplo, no seu caso, você ganha um salário mínimo, tem que adequar a sua prestação à sua realidade. Nós precisamos documentar tudo isso, correto, velho? Então, João, o que eu sugiro? A gente, não sei, eu até estava comentando com o Cidal, a gente pegar, por exemplo, o Maria Elza, que é próximo ali, pegar um dia e a gente marcar um dia, só que assim, precisa os moradores comparecerem. Não adianta a gente montar toda a estrutura lá, e quanto mais documentos tiver, melhor, porque não adianta a gente ir lá. Por exemplo, você está me relatando, nós vamos precisar documentar isso que você está me dizendo. Não adianta a gente só pela história nós não conseguimos fazer nada. Eu possível, no celular está tudo gravado, a filmação das paredes, tudo estragado. Eu filmei tudo de modo de, assim, de repente precisava, porque ver a prova, tá? Baseado no meu celular. A filtração, o banheiro, o piso, o vaso, tudo, rachadura, reboque do lado de fora, caiu tudo. Não, perfeito. Vamos abrir o chamado na engenharia do seu caso, de todos os outros que tiver. Eu acho que o caminho vai fazer um plantão, trazer a nossa equipe e analisar caso a caso. Claro que no início eu mandei toda a documentação. Essa aqui vai ser, essa aqui é a terceira vez que eu vou mandar a documentação. Entendeu? Todos os documentos que eu pedi, a gente fala. Hoje eu paguei R$80 para mandar um chefe na cidade do menino. Não, mas nós vamos precisar olhar caso a caso. Nos dias que a gente fez a inscrição para assinar o contrato, eu chamei aquele funcionário para chegar, eu falei para ele, olha, meu filho casou, não vai mais morar na casa. Como que faz? Ele não precisa assinar. Ele não assina isso. Só que você pegou o que ele resolve na hora. Depois o dia que a gente entrou na casa, então você pegar o juiz, aí foi onde pediu a submissão, nós mudamos. E ficou. Aí eu
não deu certo? Está na avaliação. Hã? Em São Paulo. Ele está avaliando em São Paulo. Mas já é a terceira vez. No caso do seu geral, tem a situação da mudança de regra, né? Porque antes a regra era que poderia-se até excluir um componente do contrato, desde que quem permanecesse suportasse a renda de quem estava saindo. Foi o caso deles, 2019, se não me engano. Depois Em 2020 foi encaminhado de novo, porque aí houve uma mudança de regra e foi solicitado novamente a documentação. Tanto é que está em caso similar no conjunto que foi feita a revisão. O filho foi excluído e foi feita a revisão do contrato. Até, não sei se o senhor se recorda, uns tempo atrás, o Marcos, que fazia o trabalho. Ele passou lá em casa. Ele passou na sua casa, ele ligou ao meu lado. Eu falei, Marcos, o caso do Geraldo, né? O caso do seu Geraldo, ele está com a lista. Reforça para ele que tem que mandar os documentos, que agora o entendimento que tem é da gente dar procedimento com a exclusão do filho e a readequação. O senhor está com a lista aí? Já fez tudo. Inclusive, ele Só para chegar uma cópia dessa questão disso para chegar hoje. Então nós estamos encaminhados. Inclusive, ele ficou com o senhor porque a gente ficou Então, meio no primeiro desconfiado por momento, causa desse pessoal que estava passando, mandando E isso atrapalhou um pouco. Mas dentro desse atendimento, eu, o senhor e a Leila Lucidal, você ficou. Então é isso. Mas a listagem de documento do senhor, falta um documento. Está chegando hoje às 11 horas. É a certidão. Que é a certidão que está Atualizado do filho. Chega às 11 horas hoje, é de subtudo, então eu fui lá agora. no cartório, Atualizado. entregando a documentação completa. Não adianta, gente, ó, o exemplo claro aqui que nós temos. Está faltando um documento. Não adianta a gente pegar essa documentação faltando um documento que a gente não conclui o processo. E qualquer outra história que a gente contar aqui é história. Nós precisamos de fato e evidência. Entregando a documentação completa, vai passar pela primeira análise, a gente encaminha para São Paulo faz uma outra análise e não compete só a nota, a gente faz uma primeira análise. Então a Lucidalva já tem uma experiência, é uma das melhores agentes que a gente tem, e é importante falar isso, João, porque todo o processo que a Lucidalva manda para nós é difícil voltar, já manda correto. Eu estou há 2 meses lá e todas as vezes que a gente fala de agente, a Lucidalva é um exemplo para nós lá, já eu lido com isso há mais tempo. Então, quando o processo chega para nós fazemos toda a análise e dificilmente quando ela já faz essa primeira análise tem problema, só que a gente depende de São Paulo. Nós mandamos para São Paulo. Nós somos uma companhia que tem as normas, tem regras e tem os entendimentos. Tem época que nós temos um entendimento de um jeito, tem época que nós temos um entendimento de outro. Então, depende muito disso. Mas no seu caso, estando tudo completo, há um entendimento de que ele será resolvido. Lucas, até porque já voltamos para esse serviço, só uma parte. Mas nada, parabéns por estar à frente, acredito que o Pereira tenha ganhado com a sua presença lá. Embora a gente saiba que a vereadora não tinha autonomia para poder resolver a questão. A pergunta que eu te faço, quantas pessoas dessa DHU já tiveram a solução no caso dela enquanto surgiu esse problema? Vocês já solucionaram algum caso específico? Vocês já resolveram administrativamente algum caso específico? Eu posso? Aí Com relação à revisão, eu tenho anotações aqui. Revisão. Mas e de melhoria? Revisão de prestação, redução. Por revisão, entenda-se redução. Prazo. Eu tenho, até 2022, eu fiz o levantamento até setembro, tá? Mas em 2019 a gente teve 19 revisões com redução. Em 2020, creio eu que também o período da pandemia interferiu um pouco, nós tivemos 2. Em 2022, 6. Desculpa, em 2021, 6. E em 2022, o que eu tenho aqui é até setembro, 7. Mas assim, o fato é, existe, acontece e dá certo. Só que assim, por exemplo, no caso do senhor Geraldo, faz quanto tempo que o senhor vem desse último processo, faz quanto tempo que o senhor está para levar a documentação que o Marcos teve na casa do senhor e falou com o senhor? Começo do ano. Então, por exemplo, depende de uma série de fatores. Tem uma análise nossa, mas depende do mutuário também preparado aos 2020. Só um momento, a lista foi entregue para o Federal em 2020. 2020. E houve um
3 anos para ele conseguir concluir um caso. Além da questão dele providenciar a documentação, a gente sabe que não é fácil providenciar essa documentação. Tem custo, é custoso. Além do custo, você tem que ir atrás de um cartório, você tem que ir atrás de uma coisa ou de outra. A gente entende tudo isso. E além disso, tem a nossa parte, depende também de uma autorização de São Paulo, mas assim, respondendo, acontece. Se tiver documentação e comprovar o fato, acontece. A revisão ela é efetiva, ela acontece. O detalhe das prestações em dia. Isso é uma premissa da companhia. Para fazer a revisão, precisa estar com as parcelas em dia. Então, por exemplo, eu estou devendo 10, 20, 30 prestações. Você tem que fazer um acordo, colocar essas prestações em dia, só a partir daí que nós conseguimos fazer a revisão. Tem duas perguntas aí. Você tem alguma previsão de quando vai ser o plantão? E a outra, a perícia fez uma determinada casa e tem risco de desabamento. Qual vai ser o procedimento da CDHU em relação a isso? Precisa entender, porque assim, a perícia detectou que tem um risco de desabamento, porque se foi feita a perícia... Se foi feita a perícia ela é feita por um engenheiro do fórum e um engenheiro nosso. Então os dois vão juntos fazer essa perícia. Se tiver qualquer risco de desabamento, imediatamente, você é perito, você pode imediatamente ela é interditada. Não tem, tira a família de dentro e resolve o problema. Entendeu? Não tem. Então assim, pelo que eu apurei, não existe nenhuma casa com risco de queda. Tem rachadura. Precisa separar o que é rachadura estrutural e o que é rachadura de rejunte, argamassa, tinta. Então, e tem uma outra coisa, eu não sou engenheiro, mas tem uma outra coisa. Quando o trincado é na horizontal, ele não oferece risco de queda. Ele só oferece risco de queda quando ele é trincado na vertical. Tá certo? Então, tem que ser analisado caso a caso. Por isso que eu digo, até o que chegou ao nosso conhecimento, não tem nenhuma casa com risco de desabamento. Não estou dizendo que não tem casa com problemas. Não tem casa com risco de desabamento. Então, vai cair a casa na cabeça de alguém? Pode ser que aconteça um vendaval, qualquer outro problema aí, e aconteça, mas por risco de obra, pelo que a gente sabe, não tem. E se tiver, no caso de vocês, que vocês saibam, traz conhecimento para nós. E imediatamente nós vamos intervir. Entendeu? Mas até onde o conhecimento que eu tenho, não tem nada. Então, a nossa ideia, eu calculo que no máximo em 20 dias a gente marca. Nós precisamos preparar a nossa equipe, nós precisamos preparar a estrutura, organizar com a prefeitura a estrutura e precisamos ver também a melhor época, porque tem a questão dos atrasos. Quem tiver com prestação em atraso, nós não conseguimos fazer revisão. Então precisa estar com a prestação em dia. Então nós precisamos programar de uma forma que fique bom para o mutuário. A gente sabe que dificuldade todo mundo tem. Então faz um acordo e a gente consegue fazer a revisão. Bom dia, Lucas. Pode falar, Dona Marcia. No caso, esse acordo aí vai ser feito nesse dia que vocês vierem. Não, já pode fazer a qualquer momento. Hoje, por exemplo, não estou em dia, eu quero fazer um acordo, eu tenho condição de fazer o acordo, já pode fazer hoje. A minha ideia, eu vou combinar com o João, mas a minha ideia é no máximo em 20 dias a gente fazer esse plantão. A gente já saiu com a data hoje marcada, para daqui no máximo a 20 dias. Nós ainda não conversamos, mas talvez a gente pegar um dia à noite, que fica mais fácil para todo mundo. A gente pega a escola, porque nós precisamos de acesso à internet, e aí a gente atende o pessoal lá um dia à noite, eu acredito que a gente consegue atender todo mundo. A maioria lá trabalha, né? A maioria trabalha. Por isso que nós vamos fazer um horário contra. Bom dia, Lucas. Bom dia, Jair. Bom dia, Lélia, prefeito. Bom dia a todos. Lucas, em resumo, é isso. É a questão da parte estrutural, defeitos da casa, renegociação da dívida e redução das parcelas, tá? Mas eu acho que tem uma situação que eu acho que pode interferir. Quando você pede toda a documentação, a questão acho que mais complicada para os mutuários é eles ficarem inadimplentes, né? Porque grande parcela deles estão inadimplentes. Então, de repente, eu estou querendo pedir para vocês estudarem alguma possibilidade que façam algum acordo que entre dentro do orçamento deles, porque vai ficar bem difícil para eles ficarem, atenderem essa situação para conseguir entregar toda essa documentação para vocês. Nós tivemos uma campanha